Bate-papo do Método Mapas. Hoje o sorriso toma conta do nosso encontro. O que é o humor, o que é o sorriso, quanto isso é poderoso na nossa vida, quanto isso é de verdade poderoso para a nossa saúde. E entender isso em linhas gerais é fundamental para que nesse modo de viver, nessa condição que nós estamos de viver, a gente consiga transitar em lugares complexos da vida, simplesmente porque a gente está sorrindo para ela ou sorrindo por ela. Pega essa frase aí para começar. Sorrir para a vida ou sorrir para a vida? Pela vida ou para a vida? De que forma que você está sorrindo? Bom, o bate-papo de hoje vai nesta direção. Final de semana passada, boa noite, Conceição Fernandes, muito obrigado a presença. E aos demais que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Ou estamos aqui no nosso bate-papo no Instagram, na nossa live, ou estaremos lá no Spotify, no nosso Mapascast, ou estaremos lá no nosso grandioso YouTube, no canal do Mapas, Método Mapas, tá bom? Todos que estão chegando aqui, sejam bem-vindos e espero que vocês gostem do assunto, porque eu digo que ele é fundamental e muito importante. E por que ele é fundamental e importante? A nossa saúde, por vezes, ela é observada sobre os aspectos da doença. Como é que é isso, Vlad? Tá doido? Pois é. Nossa saúde, por vezes, é observada pelos aspectos da doença. Ou seja, se você não está gripado, você está saudável. Se você não tem isso ou não tem aquilo, você está saudável. E na verdade, a saúde, ela deveria ser descrita primordialmente pela nossa sanidade mental, pelo nosso equilíbrio de conseguir conduzir as nossas coisas com clareza. E uma boa parte dessa clareza mental, ela de fato vai estar sendo refletida na nossa face. Então a clareza mental sobre aquilo que a gente conhece, clareza mental sobre aquilo que a gente tem que fazer, clareza mental sobre os relacionamentos que a gente sustenta, clareza mental sobre as escolhas que temos que fazer e coisas que não são escolhas, que a gente simplesmente tem que pegar e cumprir. Como assim, Vlad? Eu não tenho direito a escolhas? Tem, mas por vezes a sua escolha é suprir uma vontade pessoal, que tem muito mais a ver com prazer, uma necessidade relacionada a prazer, do que de verdade uma condição orquestrada para a sua saúde. Então, o assunto de hoje vai ao encontro de falar único e exclusivamente de saúde, um olhar clínico, um olhar profundo, um olhar diagnóstico do que de verdade a saúde representa para a gente. E para a gente falar sobre isso, hoje o tema é sorrir, hoje o tema é bom humor. Por que o sorrir, por que o bom humor tem tamanho poder na nossa saúde? E aí a discussão, ela é longa. E de onde começou esse meu interesse em fazer essa live? Vou contar uma história para vocês rápida. Na mentoria do Método Mapas, a gente acompanha as pessoas e a gente tem um instrumento de avaliação que ele é muito importante e muito poderoso. Ele tem diversas perguntas e essas diversas perguntas permeiam a sanidade mental, psíquica e espiritual, e esse instrumento também permeia a sanidade física. Então, de um lado, a gente olha para os aspectos bio, psico, social e espiritual. Olha que maravilhoso. Como é que eu avalio tudo isso? Então, existe uma sequência de perguntas que avalia tudo isso e dá para a gente um olhar, uma visão, uma condição, eu vou dizer assim, diagnóstica de como que está a sua saúde nesse cenário psico, social e espiritual. Do outro lado, a gente tem também outros instrumentos, outras perguntas e jeitos e maneiras de avaliar a sua saúde física. Se eu avalio isso e dentro desse cenário de perguntas eu tenho questões que vão perguntar como está seu estado de humor, esse estado de humor que você apresenta é fundamental, pilar na construção da saúde. Nossa, Vlad, que bonito isso, mas e daí? Como é que eu sei disso? E nós vamos aos fatos. Final de semana que passou, eu fiquei numa imersão, mergulhei profundamente
2 dias e meio. Ô, meus amores, Rodrigo, bem-vinda, Filó, obrigado, sejam bem-vindos. Aos demais que estão aí, quem vem depois para assistir, sejam todos bem-vindos. O assunto é o nosso mais precioso pilar da saúde, o nosso estado de humor, o nosso estado de alegria, o bom humor, a nossa alegria, a nossa capacidade de sustentar este estado psíquico é fundamental para a nossa saúde. E aí agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre isso. Então volta ao contexto, fiquei mergulhado, né? Fiquei nessa imersão de 2 dias e meio, 2 dias e meio mesmo. Começou na sexta-feira, 4 horas da tarde, e foi terminar no domingo, só às 7 horas da noite. Óbvio, né, que teve a pausa para ir dormir, mas fora a pausa para dormir, fiquei conectado com os caras das 7 da manhã até as 7 da noite. Parava para fazer uma outra atividade, parava para comer e voltava para estudar. E nesse contexto do estudar, levantou-se essa discussão de forma muito nobre, dizendo, olha pessoal, agora a gente vai instituir nos nossos materiais que mais um pilar fundamental para a gente dar prescrição de saúde, é assim que a gente usa o termo, prescrição de saúde, a gente vai usar o pilar do humor. Falei, ai, que interessante. Eu com o método Mapas, ou a gente no método Mapas, entendemos que o pilar da alegria está aqui já há tempos. E esse pessoal que a gente está fazendo esse mergulho, essa imersão, eles também têm essa consciência. Por que tem essa consciência? Porque já estava lá, na forma de avaliar deles, já estava lá os instrumentos para medir esse nível de humor, de bem-estar, de satisfação. Já estava lá. Mas eles não tinham se apropriado por completo desse pilar como forma de prescrição. Você fala, uau, Vlad, como assim prescrever? Quando eu avalio alguém, entendo que ele existe um nível daquela competência. Então, qual o nível de competência do Vlad no estado de humor? Como é que ele vê a vida? Como é que ele se vê? Como é que ele se relaciona? Isso tudo cria uma atmosfera do estado de humor do Vlad. Esse humor pode variar entre estar muito feliz, muito alegre, ou não, estar muito triste, muito quase que um deprimido. Então essa variação do humor a gente consegue avaliar. Se eu consigo avaliar, depois de eu avaliar algo, vem a pergunta, e o que eu faço com isso? O que eu faço com essa medida avaliada? Então tudo o que a gente avalia, é importante que eu saiba como intervir nisso, como ajustar isso, seja de forma para cima ou para baixo, de positivo ou não. Então, quando eu avalio o humor da pessoa, a pergunta que vem depois é, beleza, eu sou um cara mal-humorado, e daí? Como é que eu melhoro isso? Este é o grande desafio. Como é que eu melhoro o humor de uma pessoa? E aí, para entender um pouquinho disso, a gente vem trazendo algumas coisas e analisando essas coisas, esses estudos que falam sobre isso, e vou colocar na mesa um estudo muito bem feito, muito bem elaborado, que antes de qualquer coisa foi analisar o poder do bom humor na nossa saúde, em vários sistemas. E foram entender se existe um impacto realmente positivo do humor na saúde. Só que boa parte das pesquisas, elas são curtas a análise. Vou dar um exemplo. Uma delas avalia como que a pessoa reage após assistir cenas ou um filme ou um vídeo de comédia. Ou seja, você vai dar risada, você vai se sentir bem, vai ser lindo, maravilhoso, vai gerar um estado bacana em você e tal. E aí eles medem durante os episódios, as manifestações que você tem durante aquela intervenção, aquele vídeo que você está assistindo, e ao final eles vão fazer mais algumas medidas. Quais são essas medidas, Vlad? Vou dar algumas, tá? Medida respiratória, como é que você respira durante o processo da gargalhada, do riso e tal, como é que o coração reage, como é que alguns hormônios reagem, e no final das contas, como é que o sistema imunológico reage a isso. É tão legal, porque as reações são óbvias, né? Boa parte delas vão numa direção que parece ser positivas, boa parte delas parece que traz um benefício importante,
parece, boa parte. Então, olha as palavras que eu estou colocando para ter o cuidado de dizer assim, olha, cuidado para não achar que tudo se resolve dando risada. Conseguiu entender o que eu quero dizer? Os seus problemas não estarão resolvidos porque você assistiu uma comédia. Consegue entender? Mas naquele momento da comédia, você colocou seu cérebro num lugar de menos atenção ou de tensão nas suas preocupações. Então, naquele momento, há uma vantagem. Mas essas pílulas de bom humor, elas não podem ser hipnóticos. Ih, Vlad, que confusão. Pois é, olha onde eu chego. Você está com vários problemas para resolver. E aí você vai para um hipnótico chamado comédia. Ai, meu Deus, eu estou tão estressado hoje que eu vou assistir aqui um stand-up comedy para dar uma relaxada. Naquele momento, você está recebendo uma dose hipnótica que está tangenciando o seu cérebro para falar, cara, sai um pouquinho desse lugar aí do estresse, vem um pouquinho para cá. Cara, parece fazer sentido, mas isso não pode se tornar algo como são os remédios. Porque o remédio, ele não está resolvendo a causa do problema, o remédio está abafando os sintomas, os sinais. Na maioria das vezes, o remédio está controlando os sintomas e os sinais que seu corpo está mostrando. Então, onde eu quero chegar com isso? As pesquisas, tá? Lá na conclusão dela, todas as pesquisas que falam de humor, que falam de rir, elas têm muito cuidado para dizer assim, olha, parece que tem algumas melhoras importantes, parece que realmente a pessoa se sente bem, realmente cria uma relação interessante com os marcadores de saúde, mas não sustenta. Beleza? Ou seja, isso não dá para eu garantir que vai segurar a onda do cara. Todo dia eu assisto uma comédia, meus problemas estão resolvidos? Respondem aí. É possível? Todo dia eu vou assistir comédia. Comédia, todo dia. Isso quer dizer que os meus problemas estão resolvidos? Responde aí. É possível a gente fazer uma terapia dessa? Não, né? É fantasia isso, não é? Não é uma certa ilusão? Não é um certo negócio meio que fantasioso, meio que... Não, isso não dá, né, Vlad? Você tem razão, não é tão simples assim. Então, primeira interpretação científica sobre fazer... Obrigado, Filó. Fazer essas intervenções de filme, de qualquer que seja coisa relacionada ao humor, é um jeito da gente fazer pesquisa e poder medir algumas coisas. Isso, Conceição, é um paliativo. Isso. As pesquisas foram nessa direção. Bem colocado. Agora, você tem problema, tem que resolver. Então, vamos separar isso aqui. Agora, vamos para um outro lugar. Quando eu estou aqui do lado de cá, conversando com vocês, e de repente eu chego aqui de um jeito que eu estou quase que abrindo um sorriso e estou conversando com vocês, parece, e as pesquisas mostram que isso aqui, no relacionamento social, é muito mais acolhedor do que isso aqui. Cara feia, bicho, meu Deus do céu. Espanta, afasta. Aí eles fizeram uma pesquisa interessantíssima, olha que delícia. Colocaram uma telefonista para ligar para um grupo de pessoas. A telefonista do lado de cá tinha um script a falar. Olá, tudo bem? Meu nome é tal, estou aqui para falar com o senhor. Nós já tínhamos marcado essa entrevista. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para o senhor e a gente vai dialogar a respeito dessa. Tudo bem? Ok, vamos lá. Plena educação, pleno controle, todo um cuidado, mas com a cara fechada. Uma outra entrevistadora fez o mesmo procedimento com outro grupo de pessoas com um sorriso no rosto. Olá, tudo bem? Eu sou o Vladimir, estamos aqui, nós combinamos a nossa entrevista no dia de hoje e queremos então... Qual foi o resultado que a pesquisa mostrou após a análise de dois grupos? Um, que foi entrevistado por uma pessoa de cara feia, eles não estavam se vendo. Ela, do lado de cá do telefone, ela estava com a cara feia. Arthur Isidoro, meu grande amigo escoteiro, sempre alerta.
E a outra entrevistadora fez com um sorrisão. Sorriso é um abraço. É isso aí, Jacira. Sorriso é universal. Nós vamos chegar lá. Sorriso não precisa nem ter língua, né? É universal. Você sorriu aqui, todo mundo entende. Bom, final da pesquisa, desta pesquisa sobre a entrevista com quem estava sorrindo e quem não estava, é óbvio que as pessoas, após serem entrevistadas pela entrevistadora que estava sorrindo, se sentiram mais acolhidos, se sentiram mais respeitados, sentiram que ali haveria maior oportunidade de estender a conversa e dar sequência à oportunidade do negócio que estava sendo tratado. Ou seja, quando eu estou sorrindo, para o outro é mais acolhedor. Bom, vamos estender essas pesquisas aí. Pegaram um modelo, a gente chama modelo animal, né? Pegaram os macacos jovens, novos, né? Não são macacos maduros, velhos, macacos jovens. E esses macacos, por vezes, estão criando interações para se acomodar numa comunidade, beleza? Como esses macacos são de cativeiro, essa pesquisa pegou esses macacos e sabe que boa parte do processo do macaco é justamente criar relacionamento e afeto com os cuidadores deles. Conceição colocou, vivi essa experiência quando ligava para candidatos de emprego. É isso aí. É isso aí, Conceição. A Conceição é expert nesse assunto da comunicação e do acolhimento. Conceição é incrível. Bom, vamos voltar à pesquisa dos macaquinhos. Então, os macacos que vivem em cativeiro precisam ter um bom relacionamento com os cuidadores, beleza? E esses macaquinhos já tinham sacado isso. Aí a pesquisa era, o cuidador ia entregar o alimento para o macaco com a cara muito feia. Tinha uma expressão que eles tinham que determinar, ia lá entregar comida para o macaco e tentava se aproximar do macaco. Alguns gestos específicos para o macaco se aproximar. O macaco demorava para ir buscar comida e só pegava a comida e já logo se afastava. Colocaram outro cuidador nessa jaula dos macacos. E esse outro cuidador foi com uma expressão acolhedora, com um sorrisão. Fez todo o mesmo procedimento. E no final de entregar a comida, os macacos, primeiro que se aproximavam mais rápido, e segundo, os macacos permitiam o afeto, o carinho, o acolhimento, o toque. Caraca, bicho, esse macaco, com todo o respeito à obra divina, algumas pessoas vão dizer que macacos são seres menos conscientes. Eu acho que isso é uma baita de uma bobagem. Cada ser tem o seu nível de consciência. Mas é uma opinião do Vlad, tá bom? Tem pessoas que vão discutir isso daí ferrenhamente. Eu não vou gastar energia com isso. Para mim, o macaco é tão nobre quanto o homem, assim como qualquer molusco. É tão nobre quanto o homem. Se tirar dali, a gente vai pagar um preço caríssimo. Qualquer espécie que é extinta do planeta, a gente paga um preço altíssimo. Ou seja, cada espécie tem a sua consciência e sua importância. Eu não vou entrar nesse mérito, mas volta à história do macaco. Quando eu entrego algo e é precedido um sorriso, a possibilidade de uma troca afetuosa aumenta e muito. Ou seja, sorrir para a nossa saúde tem uma pílula de melhora naquele momento, ok? Não se consegue entender se isso se perdura ao longo do tempo, porque há fatores que confundem a saúde. O que são fatores que confundem a saúde? O cara tem um extremo bom humor. Pô, que legal, o cara tem um extremo bom humor, mas come mal, dorme mal, não faz atividade física. Cara, não basta ter bom humor para ter saúde, beleza? É nesse sentido que a gente está conversando. As pessoas precisam compreender que o bom humor faz parte da nossa atmosfera humana, e essa atmosfera humana do humor tem muito mais a ver com criar bons relacionamentos, criar bons ambientes, criar boas oportunidades, do que necessariamente esse humor salvar a sua vida, salvar a sua saúde. Calma lá, beleza? Então não estou falando mal do humor, pelo amor de Deus. Seja muito bem-vindo o humor, seja muito bem-vindo o sorriso, mas que isso não se torne o seu ópio, que isso não se torne o seu momento de ilusão, de fantasia. Calma. Beleza? Então vamos voltar para cá. Então dizer que o sorriso libera substâncias que vão gerar coisas gostosas, uma satisfação, sim, vai acontecer. Naquele momento, passou o momento, se as suas dores psíquicas, os seus problemas estão presentes, aquele momento e logo volta.
Então entenda que o humor não cura por completo, mas ele ajuda a fazer você tolerar aquela fase que você está. Beleza? De novo, uma pessoa muito bem-humorada vai ter mais saúde do que uma pessoa mal-humorada? Se for só essa análise e todo o resto está exatamente igual, é provável que o cara bem-humorado vai ter uma condição um pouco melhor. Mas, de novo, se essas duas pessoas comem mal, dormem mal, não fazem exercício, não se responsabilizam por bobagens que fazem ao longo do dia, têm comportamentos questionáveis a respeito da conduta profissional e ética, será que só ter bom humor basta? É aí que eu quero que a gente permeie a discussão. Aos demais que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Para mim é uma satisfação enorme tê-los aqui. Bom, eu fiz uma lista aqui e vou passar por ela, tá bom? Então a gente tem aqui que o sorrir estimula o sistema imunológico? Estimula. Melhora o sistema imunológico? Melhora naquele momento. De novo, o sistema imunológico não se sustenta só porque você assistiu stand-up comedy, mas ele melhora naquele momento. Muito mais porque você diminui os contrarreguladores, os hormônios, as substâncias do estresse. Quando elas caem, as substâncias do sistema imunológico sobem. Então as questões das pesquisas ainda discutem isso. O que realmente acontece? Só sobe sistema imunológico e o outro não cai? Ou esse cai? Consegue entender? Ainda precisa pormenorizar essa análise. Tá legal? Sorriso faz bem para o coração? Na hora que você está sorrindo, o esforço todo que você faz para sorrir, se for na gargalhada é melhor ainda, porque é uma ativação muscular intensa da região central. Essa musculatura da região central precisa receber sangue para continuar toda essa manifestação e o coração se agita para mandar mais sangue para eles. Beleza? Agora, se esse cara... Olha o Vlad. Meu Deus do céu. Que pensamento, hein, Vlad? Se esse cara está prestes a infartar, eu não sei se esse tipo de esforço vai ser um bom negócio para ele. O cara morreu de tanto dar risada. Não foi a risada que matou ele. Beleza? Foi o esforço físico que a gargalhada gerou. Mas há possibilidade sim de acontecer isso, tá bom? Cuidado aí com o que eu estou falando e analise em devida medida, tá bom? Não extrapole isso para todo mundo. É possível você morrer de tanto dar risada. Calma, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? A pessoa que já é sujeita a ter um infarto, ela pode infartar por causa de um excesso de esforço físico que o coração não está preparado. E a gargalhada em demasia pode chegar nesse lugar. É só isso que eu estou dizendo. Obrigado, Jacira. Vamos dar sequência aqui. Quando eu estou dando aquela gargalhada gostosa, há uma manifestação muscular dessa região, pescoço, dos braços, dos ombros, do peitoral, da linha abdominal, toda a musculatura que sustenta a postura, é um exagero de ativações musculares. Esse exagero de ativações musculares é o mesmo efeito se tivesse feito uma sessão de exercício físico. Esse exercício físico, essa gargalhada em demasia, essa gargalhada aos extremos, gera toda uma manifestação que libera as mesmas substâncias. Então, dar uma boa gargalhada é um excelente exercício. Então, fazer um exercício e dar uma boa gargalhada praticamente vai no mesmo lugar. Com um detalhe, a gargalhada por si, quando ela é honesta, quando ela é genuína, quando ela é plena, principalmente trocado entre pessoas, não artificial, com algo que você está assistindo, é você com um amigo, você com um familiar, aí entra num outro lugar. Porque uma gargalhada genuína entre pessoas que se conhecem com essa afinidade naquele mesmo local, naquele mesmo ambiente, aí tem algo a mais por trás. Esse lance da socioafetividade é potencializado. Então você se sente mais próximo, mais acolhido. Neste momento cria-se um maior afeto e, por consequência, maior confiança. Aí eu vou esticar um pouquinho a corda. Quando eu tenho mais afeto e mais confiança por uma pessoa, a palavra confiança vem de confidente. A palavra confiança vem de acolher. A palavra confiança vem de confé. De confiança vem de fiar, de costurar junto. Então, o confiar é muito importante. Então, quando eu estou dando essa gargalhada genuína com um amigo, com um familiar, você aumenta seu afeto e confiança pelaquela pessoa. Isso é muito bom. Por quê? Este é o maior problema de saúde pública que nós estamos vivendo no sentido da saúde mental. As pessoas estão cada vez mais se relacionando verdadeiramente. Cada vez mais se relacionando menos verdadeiramente. Cada vez mais
tendo menos afeto por gente de verdade, por gente que nem a gente, que olha no olho, que pega, que quer estar junto. Isso é tão maluco, então uma gargalhada, um sorrir genuíno junto com alguém, a discussão é outra, tá bom? Gargalhar e sorrir quase que artificial não gera afeto verdadeiro, não gera confiança. Você nem conhece quem é o comediante lá, você não tem relação íntima com ele, né? Pessoalidade nenhuma. Mas vamos em frente. Como eu já disse, o sorrir atrai, o sorrir acalma, o sorrir acolhe. Então todas essas manifestações do sorrir, elas são muito importantes. E olha que legal, tá eu e a Jacira realizando uma tarefa profissional importante, eu e ela. No meio da tarefa, ela me fala alguma coisa, eu recebo isso com um sorriso, me divirto com aquilo, devolvo com algum comentário e volto para o trabalho. Este meu sorriso tem um significado lá no cérebro da Jacira, numa área do cérebro, que diz assim: uau, que legal este momento, essa disposição de trabalhar e poder se divertir ao mesmo tempo, para mim está sendo muito bom, vou continuar dando o meu melhor. E olha que legal essa recepção e esse retorno que o Vlad me deu. Isso me faz sentir bem, então vou trabalhar mais. As pessoas que têm um bom humor e trocam essas sensações de relacionamento afetuoso no horário de trabalho são pessoas que normalmente têm uma produção melhor. Normalmente, tá bom? Tomar cuidado para que isso não faça a pessoa, de repente, desviar a atenção dela. Mas as pessoas que realmente têm um afeto verdadeiro e trocam, por vezes, esse ajuste de sintonia, de harmonia por meio do humor, é incrível, é incrível. Então isso é muito saudável, é muito são a gente manter essa harmonia, esse nível de informação. O ao contrário disso é você estar num ambiente de trabalho e troca uma informação triste, uma informação desconfortável, uma informação que por vezes possa gerar essa angústia da tristeza, que possa gerar até por vezes uma certa angústia e levar ao medo. Aí o seu cérebro vai para um lugar do cérebro, que eu já expliquei outras vezes, que te deixa mais contido com o pensamento crítico, com a criatividade, com a capacidade de criar conexões e saídas para determinados ajustes que você esteja realizando. Ou seja, a boa conversa, a conversa bem-humorada, mantém o seu cérebro num lugar mais privilegiado da atenção, da visão, da interpretação, do planejamento e da execução. Uma área mais privilegiada. A conversa de baixo nível, a conversa que vai para um lugar ruim, tira você dessa área mais inteligente do cérebro e coloca você numa área mais... Ai, que triste isso, né? Ai, que angústia que gera. Ai, me deu até um desconforto. Ai, meu Deus, e se isso acontecer comigo? Meu Deus, agora eu estou com medo. Gera ansiedade, gera depressão, gera aumento de estresse. Então, o nível de conversa que você tem com as pessoas que você convive modulam a sua capacidade de gerar trabalho, a sua capacidade de gerar estudo, a sua capacidade de gerar profundidade na solução de problemas que vocês estão tentando resolver. Então, se você quer ter maior produtividade da sua equipe, em devida medida, saiba usar uma pitada de bom humor, beleza? Da sua equipe, dos seus colegas, dos seus pares de trabalho. Então, isso é muito importante. Aí, eu vi uma outra pesquisa aqui, que fala sobre, óbvio, né? Do sorrir e longevidade. E aí eles vão nesse lugar aí, que parece que as pessoas que têm um bom humor, quando tudo alinhado, tá todo mundo igual, só que esse aqui tem bom humor e esse não tem. 5 a 7 anos a mais de vida. Nossa, Vlad, que loucura. Pois é. Ou seja, em resposta imediata aos estudos, os caras não concluem a pesquisa dizendo, porra, sorrir é o melhor remédio. Não chega nesse lugar. Eles ficam... Cientista é sempre meio cauteloso para dar uma conclusão, e é normal o pesquisador. Ele não pode se comprometer com aquela informação e afirmar categoricamente. Ele vai dizer, nestes estudos, com estas pessoas, foi observado este comportamento, mas, para tanto, é importante que se faça mais pesquisas e não extrapole os resultados dessa pesquisa de forma generalista. É sempre assim, ou na maioria das vezes é assim. Então entenda que é assim pesquisa. Então a gente não tem nada exatamente conclusivo. Mas essa pesquisa mostrou que, por um lado, as pessoas de um mesmo local, com mesmos hábitos, parece que têm 5 a 7 anos mais de vida. Aí eu volto
e vou falar assim, pessoal, lembra que por trás do pilar da alegria do Mapas a gente tem um relacionamento? E o relacionamento foi dito numa pesquisa recente agora, final de 2023, que o relacionamento é o mais poderoso pilar da longevidade, porque o relacionamento me dá propósito, o relacionamento me dá motivo de estar vivo, o relacionamento me dá rede de apoio e me dá rede de suporte. Rede de apoio, se der ruim, quem que vai me dar apoio? Rede de suporte, esses meus bons hábitos, eu tenho uma galera que me dá suporte. Então, se o bom humor atrai pessoas, esse bom humor fortalece essa rede de contatos, essa rede de apoio, essa rede de suporte, o bom humor. Se eu tenho uma melhor rede de contato, uma melhor rede de suporte, se eu tenho mais motivos, porque eu tenho gente que eu gosto demais de trocar, eu me esforço mais para cuidar da minha saúde. Olha que genial! Então as pessoas bem-humoradas se relacionam melhor, cuidam mais e são mais cuidadas. É esse o grande poder do bom humor, é esse. Não é exatamente ficar rindo à toa assistindo stand-up comedy, não é isso. Não é isso. Então cuidado com essa falsa ilusão que sorrir a qualquer custo vale a longevidade. Não! Não! Percebe que para eu chegar nessa conclusão eu estou interpretando várias pesquisas para falar, cara, cuidado com essa falsa ilusão, com esse ópio, não é? Cuidado. Mas em linhas gerais, entende-se que quem tem um bom humor se relaciona melhor, estou falando pela terceira vez a mesma coisa. Quem tem um bom humor se relaciona melhor, cria mais afeto nesses relacionamentos, é mais acolhido e tem mais motivos para acolher. É isso. Olha que delícia, então, ter um bom humor. Eu vou trabalhar mais, eu vou ter mais gente por perto, eu vou ter mais gente para me olhar, mais gente para eu olhar, mais motivos para estar bem, mais motivo para me cuidar, para poder cuidar. Olha que legal! Isso é muito legal, tá bom? Aí, em cima de toda essa discussão, de todo esse cenário, a gente falar sobre o sorrir, que o sorrir é o melhor remédio? É. Porque o sorrir cria propósito pra gente. O sorrir acolhe o outro que por vezes está num dia difícil, você dá um sorriso, dá um bom dia, de repente o cara estava numa puta tristeza. Quando eu sorri, quando a pessoa vê os seus dentes com o aspecto do sorrir, o cérebro dele liga lá um lugarzinho do cérebro, é bem por aqui mesmo, ó. É bem próximo dessa região. Ele liga ali uma coisa e fala, nossa, realmente a vida não deve estar tão ruim assim para essa pessoa. E aí ele já começa a repensar a vida partindo de ter visto o seu sorriso. Caraca, se não está ruim para ele, por que está ruim para mim? O que será que eu estou fazendo que não está tão bom quanto o dele? Já mobiliza o cara para refletir em saídas do problema que por vezes ele está vivendo. Porque é ele que está vivendo. Então olha que interessante, o simples fato de eu sorrir para outra pessoa, eles mediram um neurotransmissor. É muito doido isso, né? Esse hormônio, essa substância, dá o nome que vocês quiserem, eles mediram que quando eu tenho uma entrega verdadeira, uma entrega afetuosa, quando eu acolho uma pessoa de compaixão, com caridade, com cuidado de verdade, sem nenhuma intenção por trás de ter vantagem, todo mundo que está naquele momento e naquela cena, as pessoas que estão na cena, quem está entregando o afeto verdadeiro sem nenhuma intenção, sem nenhuma intenção de receber algo em troca. A intenção dele é da compaixão, é da caridade. É uma intenção fervorosa, é a mais poderosa intenção que é do amor, que é da entrega, que é do acolher. Aí tem a pessoa que está recebendo isso. Todo mundo que estiver nessa cena vai liberar uma quantidade enorme de uma substância que chama ocitocina, que é o neurotransmissor da socioafetividade. Olha que incrível isso! Só que isso aqui só vai acontecer porque lembra que esse receptor aqui é gente. E é exemplo do que eu falei na outra pesquisa sobre os macacos, o receptor na pesquisa era o macaco. Quando esse cara chegou com uma intenção genuína de dar comida, dar afeto, mas com a cara feia, o macaco recebeu, mas saiu fora. Falou, não, me dá comida aí, mas tô saindo fora. Você com essa cara feia aí não me agrada. Agora, quando a mesma situação aconteceu com o cuidador desse grupo de macacos, e o cara estava com uma cara afetuosa, com um sorrisão acolhendo, o macaco recebeu e permitiu o afeto. Eu não vou dizer que a gente é igual ao macaco para isso, tá bom? Não posso dizer isso. Mas eu gostaria muito de poder dizer isso. Que somos, tá? Não, não somos. Não, somos. Não, entende como você quiser aí, tá? Você faz a sua interpretação.
Tem algumas áreas do nosso cérebro relacionado a esse senso de comunidade, com esse senso de pertencimento, com esse senso de grupo, de acolher, de ajudar, ser ajudado, que é óbvio que o ser humano tem muito similar aos diversos tipos de animais que entende que estar em bando é uma vantagem, que estar em grupo é uma vantagem, que estar em comunidade é uma vantagem. É um privilégio estar em comunidade, é um privilégio ter o outro para você poder dialogar, ter o outro para ver as suas fraquezas e as suas forças. Porque se eu não tenho um outro, você está se medindo com quem? Não, eu sou o bonzão. Não, não dá. Então, quando há um afeto verdadeiro numa entrega e num receptor, há uma explosão de liberação de substâncias muito boas para a nossa saúde. Tanto de quem está no momento da troca e também para quem está assistindo essa troca. Isso é muito legal. Às vezes eu dou risada de ver alguém rindo. Eu nem sei qual é a piada, eu nem sei qual é o motivo, mas eu vejo o cara rindo com uma condição tão boa que aquilo me explode. Caraca, que engraçado, eu começo a rir do outro rindo. Vocês já tiveram crise de riso? Já tiveram crise de riso? Rodrigo colocou, sorrir eu pretendo levar a vida. É isso aí, muito bom, muito bom. A Jacira colocou, quando a gente sorri, a gente vive mais leve. É exatamente isso. O nosso cérebro vai para um lugar um pouco mais nobre. Deixa o nosso cérebro mais atento. Vocês já tiveram crise de gargalhada? Eu vou contar a última história para encerrar aqui, tá bom? Uma vez eu estava assistindo uma peça chamada Psicose. Olha o nome da peça, hein? Eu nem sei porque que eu fui lá assistir essa peça. Psicose. Essa peça retratava a história das mulheres em uma determinada década. Eu não vou lembrar qual era, década de 40, década de 50, que as mulheres já riam, né, filho? Tem vezes que a gente até se mija de tanto rir. É isso aí, filho. Nessa peça chama Psicose, aí retratava a vida das mulheres na década de 40, 50, eu não vou lembrar. E aí estava eu e meu irmão do lado, foi com as respectivas companheiras, eu não lembro quem estava junto. Eu sentei do lado do meu irmão e era uma peça tensa, era uma peça pesada, falava sobre toda a repressão que as mulheres sofreram naquele período, quando elas queriam se manifestar. Adoro gargalhar, chorar de rir é maravilhoso. É isso mesmo, Filó, maravilhoso, é isso aí. Eu adoro também, eu acho incrível. Bom, nessa peça que se chama Psicose, do lado do meu irmão, era uma peça dramática, contando a história das mulheres dessa década, toda a repressão, aquelas que tentavam se revelar, eram colocadas num manicômio como se fossem loucas. É um negócio complexo que as mulheres passaram e por vezes ainda passam, né? Eu sei que no meio dessa peça, meu irmão olhou pra minha cara e começou a dar uma gargalhada, e eu falei, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, eu sei que eu entrei nessa crise de rir, no meio de uma situação extremamente nada a ver, que era uma peça dramática sobre psicose feminina, e nem era psicose, na verdade o contexto era falar o que fizeram com as mulheres para dizer que elas eram psicóticas. Mas por que eu estou contando essa história? Me deu uma crise de riso no meio de uma peça dramática. Eu não sabia o que fazer, mas eu sei que aquilo ali me gerou, naquele momento, o gargalhar foi bom, mas a contraproducência daquele momento me gerou um desconforto enorme. Mas por que eu estou falando isso? Por vezes a nossa mente tem um gatilho da gargalhada só de ver o outro rir. Tem um gatilho do se divertir, rir, gargalhar, porque o outro está nesse lugar. Isso é muito bom, para a gente ver que o ser humano tem essa conexão com o outro que está em harmonia, que está em plenitude. E aí a escolha é sua. Ou você se junta com alguém que tem bom humor e gosta de gargalhar, ou você vai se juntar com alguém que é carranca, mal-humorado e gosta da depressão, da tristeza, das coisas ruins. Bom, fica aí o meu recado para hoje. Rir realmente é algo incrível, sorrir é algo interessantíssimo, gargalhar de dar dor de barriga parece ser algo interessante para a nossa saúde, respostas imediatas, e parece que, de linhas gerais, quem tem bom humor vai viver mais. Tá bom? Isso são as pesquisas dizendo parece, é possível, olha que interessante. Eu prefiro acreditar que sim, que tudo bem. E nessa construção que foi feita, quem é melhor humorado vai ter melhores relacionamentos e por vezes vai conseguir de verdade criar mais motivos de viver mais e viver bem. Tá bom? Grande beijo para vocês, forte abraço, nos vemos na próxima semana. Beijo, tchau! E quem quiser volta para fazer a nossa aulinha de movimentos biopsicofuncionais, tá bom? Valeu, beijo, tchau, tchau, valeu!